que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje, a gente vai mergulhar num texto que, olha, é uma fonte de orientação há milênios, mas continua incrivelmente relevante. Temos em mãos um material que eu achei fascinante. São anotações e comentários de duas bíblias de estudo muito respeitadas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. E o nosso foco é bem específico, o primeiríssimo capítulo do livro de Provérbios. A nossa missão aqui é tentar entender a fundo o que esse capítulo fundamental nos diz sobre o que é, afinal, a sabedoria, porque ela é tão crucial e, principalmente, por onde a gente começa a buscá-la. Ok, vamos lá. O capítulo já começa de forma muito direta, quase como um prefácio, né? Sim, é como uma declaração de propósito. Ele se apresenta como os Provérbios de Salomão e diz que servem para se conhecer a sabedoria e a instrução, e também para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. É bem claro. Claríssimo. E os comentaristas que a gente analisou, eles são unânimes nisso. Esses primeiros versículos são o título e a tese de todo o livro. O objetivo é, sem dúvida, educacional. E essa parte do simples, o que seria isso? Então, isso é fascinante. Quando o texto fala do simples, as notas esclarecem algo muito importante. Não se trata de gente com pouca inteligência, sabe? Ah, não é um xingamento, então. De forma alguma. A palavra hebraica original aponta para alguém que é ingênuo, de mente aberta, mas, assim, no sentido de ser vulnerável, que pode ser influenciado tanto para o bem quanto para o mal. Entendi. É alguém que ainda não tem o discernimento formado. Exatamente. É um diagnóstico de uma fase da vida, não um julgamento. E aí, no versículo 7, ele chega com uma frase que parece ser a viga mestra de tudo. O temor do Senhor é o princípio do saber. Essa frase é tão famosa, né? Super famosa. Mas o que exatamente significa esse temor do Senhor? Porque a palavra temor, para mim, soa como medo, pavor. É um ponto absolutamente crucial. E as notas de estudo que a gente tem são muito claras sobre isso. A ideia não é de terror, não é um medo que paralisa. Esse temor é um conceito riquíssimo. Envolve um senso profundo de reverência, de respeito, de admiração e, como consequência, de submissão e obediência a Deus. Então é mais sobre perspectiva, sobre entender a ordem das coisas. Perfeito. É o reconhecimento de quem Ele é, o Criador, e de qual é o nosso lugar em relação a Ele. Os comentaristas dizem que esse é o ponto de partida indispensável. O princípio no sentido de começo. Isso, mas não só o primeiro passo. É o fundamento. Sem essa base, qualquer outro conhecimento é superficial. É como tentar construir um prédio sem fundação. Uma hora desaba. Faz todo sentido. Mas aí, depois de estabelecer essa base, o tom muda completamente, né? É uma mudança de tom genial. Vira um conselho pessoal muito afetuoso. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. E ele descreve esses ensinamentos como algo bonito. Um diadema para a cabeça, colares para o pescoço. Não é um peso, é um adorno. Exato. É algo que embeleza. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos a importância da família como o primeiro núcleo de transmissão de sabedoria. Um tesouro passado com amor. Isso. Não é um conjunto de regras frias. É algo que te honra, que te valoriza. Mas essa cena familiar é interrompida de forma bem brusca. O tom muda de novo e agora é um alerta urgente. Um alerta bem gráfico. O texto diz: Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. E a descrição do plano deles é quase cinematográfica, né? Vem conosco, espreitemos o sangue, acharemos toda sorte de fazenda preciosa. É um contraste brutal. Passamos do calor do lar para o perigo da rua. E o comentário sobre essa passagem ressalta uma ironia trágica aí. Qual seria? Quando eles dizem, vamos armar uma emboscada para o sangue de um inocente, o texto, na verdade, vira um espelho. Mostra que eles armam ciladas à sua própria vida. Nossa. A cobiça e a violência que eles planejam contra os outros são, na realidade, autodestrutivas.
É um bumerangue moral. E a isca que eles usam é muito poderosa. A promessa de riqueza fácil e, talvez mais importante, a de pertencimento. Teremos todos uma só bolsa. Sim, esse senso de comunidade, de lealdade é muito sedutor, especialmente para um jovem. E o que as fontes dizem sobre essa falsa promessa de união? Elas apontam que essa é a maior das ilusões. É a casca de banana, a isca para a armadilha. É uma lealdade baseada no crime. A conclusão dessa busca é fatal. Peraí, então a promessa de vida abundante leva à morte. O versículo 19 é categórico. Esse caminho tira a vida de quem o possui. A cobiça não só corrompe, ela consome e destrói a própria pessoa. É a grande mentira. Impressionante. E o que me chama a atenção agora é a mudança de cenário de novo. A gente sai desse conselho de pai para filho e, de repente, a própria sabedoria entra em cena como uma personagem. É uma virada dramática, fundamental para todo o livro. Agora quem fala é a sabedoria em pessoa, como uma mulher que clama em público em voz alta. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Ela não está escondida numa biblioteca, né? Está no meio do caos da vida diária. Um contraste com os pecadores que a gente acabou de ver é gritante. Eles agem na surdina, em emboscadas. Exatamente. Eles sussurram no escuro. A sabedoria é pública, aberta, democrática. Ela está nas praças, nas entradas da cidade, onde a vida acontecia. Isso levanta uma questão, né? Se ela está disponível para todos. As pessoas estão dispostas a ouvir? O texto sugere que a culpa não é da falta de acesso à sabedoria, mas da recusa em ouvi-la. E o discurso dela é um alerta severo, quase chocante. Ela questiona os nécios, os zombadores, e aí ela diz algo que soa muito duro. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso terror. Sim, é uma parte difícil. Porque a sabedoria, que deveria ser algo bom, zombaria do sofrimento de alguém. Essa é uma passagem que, sem a ajuda das notas, pode ser mal interpretada. O ponto aqui não é crueldade sádica. É uma expressão poética muito forte da lei de causa e consequência. A calamidade é o resultado natural das escolhas deles. Exato. Não é uma punição arbitrária. O texto mesmo explica. Eles odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Mas a imagem da sabedoria rindo da desgraça ainda é bem desconfortável. E a tensão é real. Os comentaristas explicam que essa risada não é um deleite na dor, mas a afirmação irônica da ordem moral do universo. É como se a própria realidade dissesse: viram? Eu avisei. Era óbvio que isso ia acontecer. Entendi. Os versículos seguintes reforçam isso. Eles vão comer do fruto da sua conduta e fartar-se dos seus próprios conselhos. O desastre nasce de dentro das próprias decisões deles. Então, quando a sabedoria ri, é como uma lei da gravidade moral se confirmando. Se você pula do prédio, não é o chão que é mau, é a analogia perfeita. A sabedoria não empurra ninguém. Ela fica lá embaixo gritando, não pule. A risada é a confirmação trágica de que a lei da gravidade de fato funciona. Ok, isso esclarece bastante. O capítulo inteiro parece construir essa tensão, né? Mostrando esses dois caminhos. E ele termina com um contraste final. De um lado, o terror e a angústia para quem rejeita a sabedoria. Mas o versículo 33 oferece a alternativa. Exato. É a conclusão poderosa do apelo. Depois de todo o alerta, vem a promessa. O versículo 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É um grande convite, então. É uma escolha fundamental e inescapável. De um lado, o caminho da sabedoria, que começa com a reverência a Deus e resulta em segurança e paz. Do outro, o da insensatez, que seduz com ganhos fáceis, mas leva à autodestruição. Fica muito claro que este primeiro capítulo não é só uma introdução, é o mapa de todo o livro. Totalmente. A vida é uma série de escolhas, e a sabedoria não está se escondendo. Pelo contrário, está gritando, nos convidando a escolher bem. É um chamado à responsabilidade pessoal. Não dá para alegar ignorância. A sabedoria está disponível, mas requer uma decisão ativa da nossa parte.
Ouvir, aceitar, obedecer. E tudo começa com o temor do Senhor. Analisando tudo isso, fica o pensamento aqui para a gente refletir. O capítulo descreve a sabedoria clamando nas praças, nas ruas, trazendo para o nosso mundo de hoje, que é inundado por informação, opinião, um ruído constante de todos os lados. Redes sociais, notícias 24 horas. Exato. Como é que a gente aprende a discernir o grito da sabedoria no meio de tanto barulho? O que significaria hoje procurar por ela nos espaços públicos do nosso tempo? Essa é a grande questão. Talvez signifique desenvolver um filtro, sabe? Aprender a pausar e a se perguntar: essa voz que eu estou ouvindo me leva para a vida ou para a autodestruição? O convite de Provérbios 1 é para que a gente se torne um ouvinte intencional no meio da cacofonia do mundo. Que Deus abençoe todos os ouvintes.